Pessoal, eu coloquei essa folha aqui para explicar para vocês como que vai ser o trabalho do mapa mental, né? Basicamente, vocês vão ter que fazer um mapa mental, como tem no livro, né? O texto do livro nessa unidade é o mapa mental, ele está nesse formato, né? A gente já discutiu os tipos de texto, né? Muitas vezes o texto ele vem no formato de um cartaz ou de uma frase, né, ou de um formato diferente daquele que a gente entende como texto, né? E o mapa mental também é um tipo de texto. Então, como a gente está lidando com uma gramática muito simples, e o mais importante nessa unidade é que a gente absorva esse vocabulário que trata de ideias sobre meio ambiente, né, que é um vocabulário importante para o Enem, importante para outras, enfim, para outras finalidades, porque tudo quanto é tipo de prova, tudo quanto é tipo de avaliação, vocês vão encontrar questões sobre meio ambiente. A gente vai fazer, então, mais ou menos junto aqui o que eu quero, para ficar bem claro. Eu estou mandando um tutorial do YouTube explicando como fazer um mapa mental de uma forma assim mais bonitinha, né, mais profissional, mas eu vou fazer aqui no modelo que eu vou precisar que vocês entreguem, tá bom? Então vamos lá. No meio, o assunto geral, então, é meio ambiente, né? Então vou escrever aqui. Meu problema é que eu sou canhota, então deixa eu ver como é que vai ficar aqui posicionado. Tentar posicionar de um jeito que apareça aqui, que eu não tampe a folha na hora de escrever. Então, o tema aqui é meio ambiente, né? Meio ambiente e aí, vocês, dentro do tema de meio ambiente, vão procurar um assunto um pouco mais específico, porque meio ambiente é muito amplo, né? Então, vamos supor que dentro dessa temática do meio ambiente, você vai querer falar do aquecimento global, né? Então, vamos colocar aqui no meio a questão do aquecimento global. Global warming, que é a expressão para aquecimento global. Aí dentro do aquecimento global, vocês vão puxar 4 questões, né? Quatro problemas. Então vamos lá. Puxando 4 aqui, a gente vai puxar 4 perninhas no nosso mapa. Então ele tem um tema central, tem as 4 perninhas, né? E cada perninha vai ser uma questão específica dentro desse geralzão aqui, né? Então vamos supor que um dos meus temas dentro do aquecimento global vai ser deforestation. Deforestation quer dizer desmatamento, né? A gente viu naqueles outros vídeos da semana passada muitos exercícios, né, com vocabulário específico dessa área. Então tem lá deforestation, sobre o desflorestamento. Aí a gente tem que é um tema de aquecimento global, né? Porque quanto menos árvores, mais a temperatura aquece, né? Você tem aqui as queimadas, né? Então, vamos colocar aqui burnings, queimadas.
Vamos ver um outro tema dentro de aquecimento global. Emissão de gases, né? Gases que causam, né, o efeito estufa, que é responsável pelo aquecimento global. Então, vamos colocar aqui, ó, greenhouse gases, gases do efeito estufa, né? Greenhouse parece uma palavra esquisita, né? Não tem nada a ver com efeito estufa, mas greenhouse é a palavra em inglês para estufa, tá? Então, greenhouse gases vão ser os gases do efeito estufa. Então, eu já tenho aqui, né, o desflorestamento. É desflorestamento mesmo que fala? Ixi. Não vou pensar nisso agora. As queimadas, os gases do efeito estufa, e a gente vai para botar aqui pollution, né? Então, eu tenho 4 perninhas aqui no meu mapa. A mesa, para variar, tá cheia de fio. E nessas 4 perninhas eu tenho 4 problemas relacionados ao aquecimento global. De cada problema eu vou tirar 2 sugestões. Então, de cada perninha eu vou puxar 2 perninhas. Aí você pode puxar as 2 assim, ou uma assim, outra assim. Ver no seu papel como é que você vai posicionar isso melhor, né? E aí, então aqui vamos pensar nessa questão aqui da poluição, que é mais fácil, né? Em cada perninha, a gente vai puxar uma sugestão. Então, no final, eu vou ter 2 sugestões para cada problema. E aí, a gente vai escrever isso naquela forma imperativa, que é a forma verbal que a gente está estudando, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, para poluição, né? Uma sugestão que eu posso dar para poluição é don't use the car, né? Se não tiver necessidade, não usar o carro. É uma forma de diminuir a poluição, né? Uma outra forma aqui, use public transportation. Então, eu tenho uma sugestão aqui, que é uma frase negativa, que eu usei o don't na frente, e uma frase afirmativa, que eu usei o verbo, né, começando a frase, que é a forma imperativa. Você pode fazer suas sugestões, se quiser fazer 2 afirmativas ou 2 negativas, tanto faz, mas para cada perninha, para cada probleminha, eu tenho que ter 2 sugestões. E aí, a gente vai ilustrar esse mapa mental. Porque o mapa mental, ele tem... A ilustração é parte da proposta, né? Ele não é um texto só escrito. Porque você imagina, um negócio, uma quantidade dessa de texto, né? Disposta assim numa folha, ela não tem razão de ser, né? Fica um texto pobre. Então, é importante que as palavras dialoguem com figuras, né? Então, você vai colocar aqui, Eu desenho mal pra caramba, mas só pra gente ilustrar mais ou menos.
fazer aqui um carrinho. Aí eu coloco um xizinho em cima, né? Don't use the car. Use public transportation. Então eu desenho aqui um ônibusinho, né? Aqui as janelinhas do ônibus. Então a gente faz aqui, Transcol. Que horror. Então a gente coloca aqui, beleza? Então você vai fazer isso com, né, poluição. Pode colocar aqui uns negócios meio de fumaça, né? Global warming, um foguinho aqui saindo, né? Eu tenho aqui, né, na minha mesa de trabalho, tem aqui que as minhas filhas ficam usando esses lápis de cores e tal. Não sei o que vocês têm aí em casa para fazer essa decoração, mas pode ser interessante também, né? Quem não souber desenhar pode tirar alguma coisa, né, de revista ou fazer alguma montagem no computador mesmo, mas o importante é que a gente tenha essa configuração. Vai ser esse tamanho A4, né? Com a informação disposta dessa maneira e ilustrado não dessa maneira porca como eu fiz aqui. Isso aqui seria um rascunho que depois eu iria elaborar melhor para ficar bonitinho, coloridinho, né? Eu fiz só aqui um brainstorming de ideias com vocês, mas depois eu passaria isso aqui a limpo e faria todo coloridinho e bonitinho, né? Então a ideia é essa aqui, tá? Esse é o formato do trabalho que eu vou querer. Ano passado eu pedi esse trabalho para apresentar lá na frente, então as pessoas tiraram fotos, né? Foi feito em grupo, as pessoas tiraram fotos dos cartazes e colocaram para apresentar. Esse ano, nessa questão da pandemia, eu não vou ter condições de assistir quase 300 vídeos de apresentação, mesmo que se for feito em grupo, vai ficar difícil de organizar os grupos e tal. Então, a única coisa que eu quero desse trabalho esse ano, nessa situação de pandemia, é a foto da folha. Simplesmente isso. Você faz isso aqui e tira a foto. Se você fizer direto no computador, faz um arquivo, né? De preferência PDF, mas se não der não tem problema, porque o PDF, o sistema ele já abre ele automático, não tem que converter, né? E já coloca lá dessa forma, beleza? Pesquisar direitinho o vocabulário para não ficar coisa escrita errada, né? E usar aí a criatividade. Ano passado eu tirei bastante ponto de gente que me entregou isso aqui, como se tivesse feito isso aqui. Eu dei tempo de fazer em sala, né? Tudo bonitinho. Dei uma aula só para ficar pensando, depois uma aula só para ficar desenhando, colorindo e tal. E a galera simplesmente, alguns grupos, né? Não muitos, mas alguns grupos me entregaram algo tipo isso aqui, né? E assim, para mim, não é um mapa mental, né? Fica feio, não fica ilustrativo, não fica interessante. Então, tem esse elemento criativo aqui nesse trabalho que eu tô pedindo também, beleza? Então é isso, gente. Obrigada e espero ver aí os trabalhos de vocês. Um abraço.